E disse-lhe Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. 2 Samuel 9:7. Olá, irmãos e irmãs. Eu me chamo Clark Silva e você está no Conexão Divina. Acompanhe comigo essa história. O Príncipe Aleijado, a história oculta de Mefibosete. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Nas antigas páginas da Bíblia, entre as crônicas de reis, profetas e heróis, existe uma figura que permanece envolta em mistério e intriga: Mefibosete. Seu nome ecoa através dos séculos, mas sua história continua escondida nas entrelinhas, esperando ser desvendada. Quem é Mefibosete e por que sua narrativa está envolta em segredos? Hoje, vamos explorar toda a história e os segredos de Mefibosete. Os relatos sobre Mefibosete estão descritos no segundo livro de Samuel, no Antigo Testamento da Bíblia. Contudo, ele não é um rei, profeta ou guerreiro famoso. Mefibosete é, na verdade, neto do temível rei Saul, conhecido por sua estatura impressionante, e filho de Jonatas, o destemido amigo de Davi. Sua família estava intimamente ligada à realeza, mas sua jornada seria definida por muito mais do que sua linhagem nobre. É, sobretudo, sua condição física que torna sua história ainda mais misteriosa. Antes de conhecermos Mefibosete, precisamos entender e conhecer melhor seu avô, o rei Saul. O reinado do temível Saul marcou um capítulo crucial na história de Israel, narrado no Antigo Testamento da Bíblia. Saul foi o primeiro rei escolhido por Deus para governar sobre o povo de Israel. No entanto, ao longo de seu reinado, sua desobediência às instruções divinas resultou na perda gradual do favor de Deus e na sua própria queda. Deus, desapontado com Saul, procurou um novo líder que fosse fiel e obediente, alguém que guiasse Israel de acordo com a sua vontade. A Bíblia descreve Davi como um homem segundo o coração de Deus, alguém com profunda devoção, fé genuína e um desejo sincero de servir o povo de Israel com justiça. Esses foram os motivos pelos quais Davi foi ungido divinamente para ser o futuro rei de Israel por volta do ano 1025 a.C. Isso ocorreu quando ele ainda era um jovem pastor em Belém. A unção divina de Davi foi realizada pelo profeta Samuel a pedido de Deus. A unção não fez de Davi rei imediatamente, mas foi o primeiro passo em direção ao cumprimento dessa promessa divina. Ele ainda enfrentaria muitos desafios, incluindo seus serviços na corte de Saul e seu conflito com o rei. Como consequência, Saul ficou conhecido por sua busca obstinada para eliminar Davi, o jovem pastor reconhecido por Deus como seu sucessor ao trono. A relação conflituosa entre Saul e Davi, marcada por ciúmes e perseguição, é um dos aspectos mais notáveis de seu reinado. Enquanto Saul era movido pelo medo de perder o trono, Davi demonstrava respeito e lealdade ao rei, apesar das ameaças. É nesse cenário tumultuado que se desenrola o pacto de lealdade entre Davi e Jonatas. Um dos episódios mais emocionantes da Bíblia envolve Jonatas, filho de Saul, e Davi. Apesar de pertencerem a famílias e posições sociais diferentes, eles desenvolveram uma amizade profunda e sincera. Reconhecendo a unção divina de Davi como futuro rei de Israel, Jonatas fez um pacto com ele, selando uma aliança de lealdade e amizade que superaria todos os desafios e perigos. Esse pacto incluía promessas mútuas de apoio e proteção para suas famílias. Jonatas comprometeu-se a proteger Davi da ira de seu pai, o rei Saul, e Davi prometeu mostrar bondade à descendência de Jonatas. Esse pacto, selado perante Deus,
tornou-se um testemunho duradouro de uma amizade leal. Tempos depois, Saul e Jonatas morreram em circunstâncias trágicas durante uma batalha contra os filisteus, conforme relatado no Antigo Testamento, no primeiro livro de Samuel, capítulo 31. Saul estava em uma situação desesperadora durante a batalha no Monte Gilboa. Ele e seus filhos, incluindo Jonatas, foram cercados pelo inimigo. Reconhecendo que a derrota era iminente e temendo ser capturado pelos filisteus, Saul cometeu suicídio, caindo sobre sua própria espada. Jonatas também morreu na mesma batalha, morto pelos filisteus. Essas mortes tiveram um impacto significativo nas narrativas bíblicas e nas histórias subsequentes do Antigo Testamento, incluindo a ascensão de Davi ao trono de Israel. A tragédia da morte de Saul e Jonatas marcou o fim de uma era e o início de um novo capítulo na história do povo de Israel. Davi, agora rei de Israel, estava determinado a honrar o pacto que fizera com seu querido amigo. Ele buscou saber se havia algum descendente da casa de Saul a quem pudesse mostrar bondade, e sua busca o levou a Mefibosete, o filho coxo de Jonatas. Mefibosete estava vivendo em Lodebar, uma região remota, longe do palácio real, provavelmente para evitar qualquer perseguição devido à sua linhagem familiar. Após a morte de seu pai e avô, Mefibosete se encontrava em uma situação vulnerável e desamparada. Ele possuía uma deficiência nas pernas, um detalhe aparentemente trivial, mas que desempenharia um papel crucial em sua trajetória. De acordo com o segundo livro de Samuel na Bíblia, Mefibosete era coxo dos pés. Essa condição física é mencionada diversas vezes em sua história, sendo essencial para compreender seu caráter e a dinâmica de sua relação com o rei Davi. A deficiência de Mefibosete ocorreu na infância, quando sua ama o deixou cair acidentalmente, causando danos permanentes em seus pés. Isso o impediu de andar normalmente e o deixou dependente de outras pessoas para se locomover. Na sociedade daquela época, a deficiência física era frequentemente vista como uma desvantagem e pessoas com deficiências eram comumente marginalizadas. No entanto, Davi ordenou que Mefibosete fosse trazido à sua presença e o que aconteceu a seguir foi verdadeiramente comovente. Em vez de punição ou vingança, Davi demonstrou graça e generosidade. Ele restaurou as terras que pertenciam à família de Mefibosete e o convidou a sentar-se à mesa real. Isso significava que Mefibosete não apenas recuperaria sua herança, mas também seria tratado como um membro da família real, com todas as honras e privilégios que isso implicava. Além de proteger Mefibosete da vingança que poderia recair sobre a casa de Saul, Davi o elevou de sua condição marginalizada. O nome Mefibosete tem origem hebraica e um significado que está intrinsecamente relacionado à sua história e condição. Em hebraico, seu nome pode ser dividido em duas partes. Mefi, que deriva da raiz hebraica que significa abrir ou tirar a vergonha, e Bosete, que significa vergonha ou confusão. Portanto, o nome Mefibosete pode ser aproximadamente traduzido como aquele que tira a vergonha, ou aquele que é libertado da vergonha. Essa interpretação ganha um significado especial quando consideramos a condição de Mefibosete e sua história. Quando Davi, em cumprimento ao pacto de lealdade com Jonatas, restaurou as terras e a posição de Mefibosete, ele não apenas demonstrou graça, mas também simbolizou a libertação de Mefibosete da vergonha e marginalização associadas à sua condição. Assim, o nome de Mefibosete e a maneira como sua história se desenrolou refletem a ideia de que a graça divina e a lealdade humana podem remover a vergonha e restaurar a dignidade das pessoas, independentemente de suas limitações ou passados difíceis.
Além disso, a história de Mefibosete ilustra a importância da lealdade e da fidelidade nas relações humanas. A promessa feita por Davi a Jonatas não foi esquecida ou negligenciada, mesmo quando as circunstâncias eram desafiadoras. Davi honrou seu compromisso, cumprindo seu dever de amizade e retribuindo o amor e a fidelidade de Jonatas, através da generosidade demonstrada. A história de Mefibosete é uma lição duradoura sobre a graça divina, a lealdade e o cumprimento das promessas. Ela nos lembra que, independentemente de nossas circunstâncias passadas ou limitações, a graça de Deus e a fidelidade humana podem transformar radicalmente nossas vidas e restaurar nossa dignidade. É uma narrativa que continua a inspirar gerações, ressoando como um exemplo de compaixão e bondade em meio às complexidades da vida. Comente abaixo. Que lição você aprendeu com essa grande história? Muito prazer em ter você nessa jornada espiritual. Nos siga para sempre estar atualizado no mundo bíblico, curta e compartilhe essa história. Fiquem com Deus e até a próxima.